Bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos estar aqui para poder falar sobre as startups que fazem diferença por meio da economia circular. E para a gente poder estar falando sobre esse assunto que é tão importante, né? A gente convidou, né? Nós, o Hub Incríveis, convidamos a Daniela Pereira da Circulano, o Tony Massa do IP e o William do EcoCash. Então, gente, nós vamos dar início agora ao nosso meetup, a nossa conversa, que é esse encontro. E a gente vai estar querendo, claro, ouvir muito sobre eles, mas só para que todos fiquem na mesma página aí, que quem está aí com a gente, quem vai estar ouvindo depois pelo YouTube. O nosso Meetup Incríveis, ele acontece quinzenalmente. E aí, a cada 15 dias, a gente vem com um tema novo, convidados novos, para poder estar falando sobre economia circular de embalagens. Bem? Então, ótimo, agora vamos ao que importa, que é conhecer vocês, saber um pouco mais de vocês. Eu vou pedir para a Dani se apresentar, em seguida Tony e William também se apresentarem, não necessariamente nessa ordem, mas fiquem à vontade. Se apresentem um pouquinho para a gente poder conhecer um pouco de vocês. Olá, gente, bom dia. Então, eu sou a Dani Pereira, da Circulagem. Eu falo que nós somos uma startup e aí a gente criou uma spin-off de consultoria também. Normalmente é o contrário, né? É a consultoria que vira startup. E aqui a gente começou já como startup, focando em soluções para a gestão de resíduos. Nossos primeiros negócios foram voltados para a logística reversa das embalagens pós-consumo. E aí, conforme a gente foi entrando em contato com muita indústria, a gente entendeu que seria interessante também ajudar como consultoria. Então, hoje a gente tem esses dois braços dentro da circulagem e todas as nossas soluções e projetos são voltados ou para o E do ESG, ou seja, a parte ambiental, ou para o S, que seria o social. E aí a gente atua tanto com relacionamento com comunidades, e aí depois vou contar um pouquinho para vocês todo o trabalho que a gente faz com cooperativas de reciclagem dentro que vão ajudar nas soluções de economia circular, e também outros projetos sociais também, e não tem como fazer economia circular, fazer logística reversa, sem olhar a cadeia toda, né? Então, prazer estar com vocês por aqui, obrigada pelo convite, e com certeza a gente vai ter uma conversa muito bacana. Ah, legal demais. Obrigada, Dani, pela presença. Pode ficar à vontade. O William já Nome, abriu o microfone. Fica à vontade. vamos lá. Meu nome é William, eu sou da EcoCash. A gente começou com um aplicativo que era para voltado para orientar o consumidor a quem destinar, conectar aí com recicladores, né? Esse sistema vem evoluindo desde 2019. A gente focou mais em condomínios residenciais e em empresas que geram grande volume, para volumes maiores, para estar encaminhando aí para essas cooperativas, associações, empresas de reciclagem. E agora a gente deu eu não digo que é uma startup, a gente fala muito pivotar, né? A gente não está meio que pivotando, né? A gente está meio que consolidando o negócio, a gente está se tornando uma entidade gestora para créditos de logística reversa para indústrias, né? Fechamos algumas empresas aqui de Minas Gerais. Atualmente estou atuando mais aqui no Triângulo Mineiro, que está bem início de operação voltado para isso. E a gente passou em alguns programas de aceleração, no CIDGov, a gente está no Bom Despacho, Acelera Bom Despacho, que é voltado para o GovTech, né? Então, a gente entende que a nossa solução de aplicativo também pode ser aplicada a nível Gov, né? É bem interessante isso. Depois eu vou entrar nesse detalhe, que é uma tendência, né, das startups virem solucionando problemas para o Gov, né? Basicamente é Sim. isso. E uma parceria com o Tony, inclusive, da IP, né? A gente está aí na parte de resíduos, tentando ajudar ele a estruturar uma unidade aqui na cidade. E só que vamos dizer, já é mais um novo desafio que a gente vai agregando. Legal demais. Perfeito. Obrigada, William, pela presença também. Tony, conta agora de você. Dia Verde, eu sou o Tony. Há 17 anos a gente
incentiva práticas sustentáveis aqui em Uberlândia. A gente é uma empresa do terceiro setor, diferente da maioria das startups que estão no 2,5 ou no 2. A gente já começou já como uma empresa de terceiro setor e a gente começou como um processo de ser um ponto de coleta seletiva para quem queria praticar reciclagem. E aí a gente começou a trabalhar esse produto dentro das oficinas. Aqui na OSC a gente tem uma oficina de marcenaria, uma de corte e costura e uma de serigrafia. E a gente começou a trabalhar esse produto até que a gente percebeu que ele podia virar um negócio social e transformar a forma de conversar sobre doação. Num país que tem altruísmo catastrófico, que as pessoas só ajudam na piedade, na hora que dói no coração, a gente quer propor uma forma diferente, que é trocar o patrocínio social por produtos ecossociais que vêm do processo da economia circular. Perfeito. Muito obrigada, Tony. Obrigada pela presença, principalmente. Bom, agora que vocês fizeram um resumão, né, do negócio de vocês, das startups e tudo mais, eu vou ir mais a fundo, vamos dizer assim. Vou perguntar para vocês e aí respondam do coração mesmo, que vai ser uma pergunta para o coração daquela. Que é como que essa ideia veio? Como que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu de um sonho, de um vivenciando um problema? Como que surgiu a ideia de cada um, né, desses negócios, né? E aí eu queria que vocês me contassem, por favor. O Tony caiu, mas a gente continua, que ele vai conseguir voltar. A Jaque, Isotesso, acho que você está aqui. Se puder me ajudar vendo com o Tony, se está tudo bem? Acho que ele vai conseguir entrar pelo computador, ele está É, tentando. Oi. aí ele conseguiu. Aí, ó, Ótimo. facilita. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o Tony caiu. Como é que fala, né? Quem faz ao vivo. Quem faz ao Quem vivo. sabe faz ao vivo. Perfeito. Mas me contem então do sonho de vocês. Deixa eu já introduzir para tentar. A gente começou, é engraçado, né? Em 2016, 2015, 2016, eu tinha uma empresa que faltava, era para baterias automotivas, né? Então, a bateria automotiva tem a logística reversa dela, é muito bem fomentada. Hoje, você vai comprar uma bateria de um carro, obrigatoriamente você tem que devolver a velha. Então, eles reciclam muito, né? Só que a gente vinha para essa parte de digitalização e para o meio digital, né? Aí, como que você vende uma bateria pela internet e traz a outra bateria velha para trás, né? Então, o desafio partiu por aí, porque começou a vender muito pela internet e eu comecei a ter essa dificuldade de logística reversa dessa bateria automotiva. Então, a gente pensou num modal que a gente oferecia a bateria para o cliente e cadastrava um parceiro lá na cidade dele. Se ele devolvesse essa bateria lá, ele teria um cashback, né? E a gente foi fazendo isso no telefone mesmo. Andava pela internet, cadastrei americanas.com, né? E aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. Então, o trabalho que estava dando, né, para vender a bateria e depois encontrar o parceiro lá, e nesses processos a gente participou de um programa do Sebrae que chama Ali, né? Agente Local de Inovação. E nesse processo ele tem toda uma metodologia de ferramentas administrativas para você solucionar esse problema. Então, essa consultoria mostrou para a gente que a gente começou a aprofundar mais nesse processo, né? A gente começou a criar um sistema de milhas que virava pontos que ele podia gastar posteriormente, né? E a gente percebeu que o cara que coletava bateria, ele não trabalhava só com bateria, né? Ele trabalhava com plástico, com papelão, com N materiais, com outros metais, com ferro velho, né? E aí, um dos sócios, o Carlos, né, no meio dessas conversas, ele falou, nossa, a bateria é igual latinha, né? Ele falou, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Bateria é igual latinha. Eu falei, ué, recicla. Aí eu falei, cara, vamos... A partir daí surgiu a ideia da moeda verde, né? Isso já em 2019, 2018, 2019. Aí aqui na região fui procurar os mestres da reciclagem, né? Caí lá no Tony, por incrível que pareça, né? Falei, ô Tony, explica esse negócio de reciclagem, que eu não sei como funciona não, cara. Eu quero entender. Quem que são os atores, quem que é? E o Tony vem aí de 17 anos de estrada, né? Conhece muito o negócio, esse cara é um mestre.
Sentei com ele, com mais algumas outras pessoas, recicladores aqui da cidade, e entender realmente como funcionava esse processo. Aí a gente criou um software que pontuava que a gente já vendia bateria, já pedia para o pessoal colocar esse software e fomos abrindo o leque. Em vez de ser só bateria, a pessoa poderia devolver plástico, papelão, vidro, isso tudo, ia monetizando e ele poderia ganhar o desconto ali no site. Aí a gente percebeu que isso era uma coisa muito grande, era muito maior que a loja de baterias, né? Aí tornou a moeda EcoCash e a EcoCash abriu esse leque para a empresa de baterias, para outras empresas aceitarem também, e aumentou maior o leque ainda de materiais recicláveis. Então não é só embalagens, né? Então a gente tem bateria, a gente tem eletrônicos agora, a gente tem óleo, combustível, óleo de motor, a gente tem óleo de cozinha, então, a gente criou uma plataforma voltada para a circularidade de produtos. Eu brinco que se a gente quiser colocar lá para a pessoa circular um brechó, entregar uma embalagem, uma roupa usada, é uma maneira de circular, de circularidade. É o conceito de circularidade em si. Então, a gente criou uma plataforma que ela é moldável para qualquer tipo de produto. Né? Eu consigo cadastrar outros tipos de produtos, por mais inusitados que eles sejam, né? Então, aí a EcoCash nasceu a partir da demanda da bateria, de uma dor de uma empresa, não foi uma coisa inventada. Pô, bateu lá na ideia do Ilha, não, a gente foi trabalhando um produto em cima de uma dor de uma empresa que queria trabalhar online, que queria crescer e acabou que criou isso. E hoje eu não tenho mais empresa de baterias, eu só trabalho com EcoCash, apaixonei pelo assunto, apanha pra caramba, porque é muito difícil, né? Entrar, eu não digo entrar no mercado, é implantar uma ideia, um conceito de circularidade, porque o consumidor não tem isso formado na cabeça, que ele entende que aquilo ali não é lixo, aquilo ali é matéria-prima para alguém. A partir do momento que tem essa noção de que não é lixo, a gente vem numa cultura de 150 anos que a gente coloca o lixo na porta de casa e ele simplesmente desaparece. O consumidor não tem essa noção do que tem por trás, do tamanho das infraestruturas de logística que tem que ter para fazer isso e que ainda são muito falhas, né? Então a gente vem aí a partir dessa ideia tentar simplificar, né, a destinação do material. Não, você falando sobre isso, terça-feira eu estava em São Paulo e aí a gente estava no workshop sobre design de embalagem, Dani estava lá também. E lá estava o Fred Jelly, e ele estava falando muito sobre isso, né? A gente tem que ressignificar o lixo, olhando para ele e tornando ele um artigo de desejo, né? Por que que a gente olha para o lixo e não olha para ele dessa forma, sendo que ele dá tanto de volta se a gente usar a economia circular? Agora, se a gente realmente continuar nessa economia linear e tudo mais, de fato o lixo vai ser esse lixo que do jeito que a gente lida hoje. Mas ele é muito mais rico porque dá para circular, dá para a gente, né, primeiro, né, repensar ele para não ficar utilizando à toa também, fazendo embalagem, fazendo, né, resíduo aí à toa, mas também, né, já que a gente fabrica isso, já que no final das contas vai ter, como que a gente olha para ele, ressignificando ele para o desejo de reciclar, o desejo de querer estar fazer parte desse movimento, né? Isso é Eu muito acho que o primeiro difícil. ponto é a gente assumir que a gente está matando o meio ambiente quando a gente faz lixo, né? Imagina, aqui em Uberlândia, o nosso aterro sanitário tem um tamanho de 70 maracanãs, um do lado do outro. E a cada 10 anos a gente mata um espaço de 70 maracanãs. Então, eu acho que o primeiro ponto é assumir que a gente é um assassino da natureza quando a gente faz lixo. E o segundo ponto é entender que o lixo é caro. Aqui a gente gasta 170 mil reais por dia para manter o aterro funcionando. Então, imagina uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. Quanto que Né? não custa isso para Belo Horizonte? E isso a gente está falando da parte operacional, sem pensar que a gente está enterrando matéria-prima também. Então, tem que somar mais esse custo da gente enterrar uma matéria-prima para depois buscar uma nova. Então, o tempo inteiro, quando a gente faz lixo, a gente está sendo burro. Essa é a verdade. Então, não fazer lixo já é um processo que me tira do peso da consciência e me torna um agente de meio ambiente. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O lixo mata a natureza e o lixo é caro.
E aí, a partir disso, todos os outros processos ficam muito mais simples. Com certeza. Com certeza. Eu tô aqui anotando, tá, gente? Adoro que eu vou anotando. Eu vou aprendendo muito com vocês quando em todo meetup eu saio com o caderninho cheio. Ai, é legal Muito demais. bom. Vocês querem complementar? O William começou a contar, Dani, Eu tô curioso Antônio. com a Vocês história têm que da contar o Dani. sonho Depois, de depois que ela vocês, me né? falou que morou aqui em Nova Ponte, eu falei, da onde que essa menina saiu? Antes de alagar ou depois de alagar, Dani? Foi depois de alagar. Eu sou engenheira florestal e trabalhei durante muito tempo no setor florestal, por isso que eu morei em Nova Ponte, aí na região do Triângulo Mineiro. Eu trabalhava, foi meu primeiro emprego, trabalhei numa empresa de pinos. E, e aí trabalhei em muito lugar, morei em Minas, morei no Espírito Santo, trabalhei no sul da Bahia, e aí fui andando nessas andanças da engenharia florestal. Eu comecei a trabalhar na área ambiental das empresas florestais e comecei a gostar mais da área ambiental do que trabalhar na área de operação, né? A área operacional da florestal é bem parecido com a agronomia, então uma monocultura e você vai produzindo ali o eucalipto, o pinos, né? E aí eu fui para a área ambiental e comecei a gostar mais e entrei numa área que eu fazia relacionamento com a comunidade. E nessa de fazer relacionamento com a comunidade, também em meados de 2016, eu caí numa cooperativa de catadores. Era um município no interior do Espírito Santo e eles estavam pedindo ajuda para a empresa para tentar formalizar aquela cooperativa, para ela virar um fornecedor da empresa. Então, ela fazia a gestão dos resíduos da empresa que eu trabalhava. E aí eu olhei aquela cooperativa e fiquei muito triste, assim, porque eu vi que a maioria das pessoas que estavam fazendo gestão da cooperativa não sabiam ler e escrever. Então, eu fiquei pensando assim, como que eles vão fazer a gestão de uma cooperativa? E eles estavam sendo fomentados pela prefeitura, assim, a prefeitura não fazia coleta seletiva, acho que quando surgiu a cooperativa, eles falaram, opa, é agora que a gente vai começar. Então, eles tinham um apoio forte, mas eu fiquei impressionada aqui e meio sem esperança, né? Eu olhei aquilo e falei, acho que eles não vão conseguir. E eu, naquela posição dentro da empresa, eu não podia fazer nada. Eu só era a pessoa que levava as questões, né? E a empresa não podia destinar o resíduo para a cooperativa, porque a cooperativa não ia ser homologada como fornecedora. Ela não ia conseguir entregar todas as documentações que a gente precisava. Então, a gente fez algumas doações, igual o Antônio falou, foi para esse lado de fazer doação, que ia resolver o problema da cooperativa uns 2 meses, mas e aquilo ali me deixou muito incomodada, porque eu, como cidadã, não podia fazer nada, porque eu não morava naquela cidade da empresa, e aí, como empresa, como eu era CLT ali, eu só ficava fazendo leve trás, não podia construir um relacionamento e melhorar aquela cooperativa. E aquilo ficou comigo desde 2016. E aí eu já estava querendo empreender, eu já tinha empreendido antes de trabalhar nessa empresa, mas estava querendo voltar a empreender, já estava incomodada, mas eu sabia que também quando você está no mundo corporativo é uma escola, né? Você aprende muita coisa no mundo corporativo. E então eu fui trabalhando e sempre pensando em empreender, e aí eu, naquele momento, assim, sabe aquela coisa do day one? Quando eu saí da cooperativa que eu falei que a gente não podia ajudar, foi meu day one, tipo assim, não, eu quero empreender com cooperativa, o que eu não sei ainda, né? E nem se falava de economia circular naquela época. E em 2019, quando eu saí da empresa, foi quando eu falei, agora eu não vou prestar mais nenhum processo seletivo, eu vou trabalhar com a minha empresa. Comecei a circulagem, ali eu ainda estava construindo muita coisa, mas em 2020 a gente passou no processo seletivo de editais de aceleração. E aí, 2020, todo mundo lembra o que aconteceu, né? Veio a pandemia, e aí, quando veio a pandemia, a minha ideia foi assim, bom, já que eu não vou conseguir fazer nada em campo, a gente está dentro de casa, então eu também vou fazer todos os processos de aceleração que eu puder. E a gente fez 6 processos de aceleração, 5 processos de aceleração só em 2020. Então, eu só trabalhava, estava em casa mesmo, só acelerando e pivotando e construindo negócio e testando. E foi assim que começou a circulagem. E aí, em 2021, quando a gente ainda achava que a pandemia ia acabar, que ficava naquela de vai e volta, abre tudo, fecha tudo, abre tudo, fecha tudo.
a gente saiu ali nos 2 meses que deu de intervalo, que baixaram as coisas, e aí a gente construiu a nossa rede de cooperativas. Então, a gente já vinha conversando com eles por telefone, e aí em 2021 a gente construiu a nossa rede de cooperativas de reciclagem na cidade de São Paulo, que era esse elo que eu sempre quis trabalhar. E aí em 2020, nesses todos os processos que a gente passou de MVP e pivotando, saiu um projeto muito voltado para a cadeia. Então, como que a gente pegava essa cooperativa, ou todas as cooperativas em rede, e transformava ela num fornecedor das grandes empresas, seja para trabalhar com o resíduo pós-indústria, seja para atender as metas de logística reversa, do pós-consumo. E aí, dentro como eu vim do mundo corporativo, para mim ficou muito fácil entender as dores do mundo corporativo também. Por que eu não contratava cooperativa antes? Quais eram as dificuldades de atender as metas de reciclagem? Enfim, todas essas dores. Então, o nosso público, o nosso cliente, são as grandes indústrias, e aí de qualquer setor a gente trabalha, e aí a gente vai tentando sempre conectar com a cooperativa. A gente construiu um projeto muito interessante junto com a famosa Cachaça 51, que é a companhia Miller de bebidas. Também na época da pandemia, ela não conseguia resgatar as garrafas dela, porque ela tem uma circularidade de garrafa muito grande com o bar, e aí os bares todos fechados, e aí o consumidor não parou de consumir a cachaça, mas não devolvia, não tinha onde devolver. Então e as cooperativas naquela época estavam fechadas por conta da pandemia, e aí, quando elas começaram a abrir, elas estavam muito quebradas. E então foi quando a gente entrou com o nosso projeto de resgatar a garrafa 51 de cooperativa. Foi a primeira vez que aconteceu isso, porque normalmente na cooperativa o vidro é quebrado e é vendido como caco de vidro, e a gente conseguiu o que é o sonho da circulagem, trazer mais renda para a cooperativa. Então, o caco de vidro, ele normalmente é vendido, depende da cooperativa, das negociações, mas entre 10 e 30 centavos, né? Um quilo. E a gente conseguia vender a garrafa por R$ 2. E aí o dinheiro ia direto para a cooperativa. Nunca a gente quis ser mais um intermediário. Sempre o objetivo não era intermediar, era aumentar a capacidade da cooperativa de virar um fornecedor direto e não ter mais um intermediário, né? Sim. Porque quando a gente olha a cadeia de resíduos, tem muitos intermediários, e aí quando a gente vê o porquê que a cooperativa é a que menos recebe na cadeia, a gente entende, porque tem muita gente intermediando, né? No meio do Então, caminho. então a ideia é fomentar cada vez mais a cooperativa. Uhum. E é nesse sentido que a gente continua, e aí, assim, nessa jornada da startup, o William falou muito bem, a gente só vai pivotando, pivotando, pivotando. Num desses caminhos de pivotar, algumas empresas falavam, olha, eu não estou muito interessada nessa plataforma que você está me oferecendo agora, mas vocês não querem trabalhar com consultoria para a gente? Porque eu não tenho aqui muita gente para fazer gestão da plataforma. Na época a gente estava tentando uma plataforma de gestão de indicadores de logística reversa. E aí a gente começou a fazer muita consultoria, e isso foi muito legal, porque a gente começou a aprender mais ainda dentro da empresa, e não como funcionário, né? Aí você está como consultor, aí você está com outro olhar, então foi bem interessante. E aí hoje a gente tem por isso que eu falei no começo, né? A circulagem tem esses dois braços, o que a gente está escalando com logística reversa, e economia circular, então soluções voltadas para isso, e a consultoria também, porque o objetivo é ajudar a indústria que tem boa vontade a melhorar seus indicadores e impactar negativamente cada vez menor, esse impacto negativo menor e ter impacto positivo maior, né? Perfeito, perfeito. Eu estou anotando aqui, o William, o sonho nasceu, né? O sonho lá da... Gente, o medo de errar, tá? Eu vou até conferir. O EcoCast, eu ia acertar. Porque eu tô com medo de trocar o Tony com o William. Não sei por quê, tá? Tô com medo. É Mas o tudo de William com a Eco... Uberlândia, é a cidade. pode ser. Mas a EcoCast nasceu ali de uma oportunidade, dor ali do William. Da Dani foi um incômodo. E você, Tony, como que nasceu a IP? A IP nasceu quando eu descobri as leis de incentivo fiscal, que eu acho que é uma circularidade que deveria também ser falada, porque está além da embalagem.
mas está em cima de um direito adquirido, que é a gente poder direcionar parte do que a gente paga de imposto para projetos sociais. Quando eu conheci, eu entendi que na minha cidade poderia mais de 40 milhões de reais ser investido em cultura, mais de 200 milhões de reais ser investido em criança e adolescente, sem precisar de governo, sem precisar de corrupção, era só direcionar, era só as pessoas falarem, ok, eu pago imposto, eu quero fazer. Então a IP começou nesse processo de circular imposto, das pessoas, de incentivar as pessoas a assumirem a responsabilidade fiscal. E aí, a partir disso, a gente começou a trazer. Então, beleza, quem é a mão de obra, a matéria-prima que se beneficia desse imposto? São pessoas em situação de risco social? Vamos trazer eles para dentro do colégio, da ONG. A partir do momento que tem essas pessoas, o que nós vamos ensinar? O que nós vamos fazer? E a gente já era um ponto de coleta seletiva. Então, a gente tinha matéria-prima do que as pessoas consideravam lixo. Para a gente era dinheiro, era vida. E aí a gente vamos começar a trabalhar isso e mostrar uma outra forma de se usar. Na primeira oficina, a gente já ganhou prêmio nacional, prêmio internacional. A gente falou, opa, além do processo, aqui tem um pertencimento. Se eu trago uma pessoa em situação de risco social, em menos de 6 meses ela vira um vencedor de um prêmio internacional, eu estou reciclando vidas aqui, eu estou mostrando utilidade. E aí, desde 2009, a gente começou a trabalhar isso, e hoje a gente tem, junto com a indústria do segundo setor que foi se desenvolvendo, um processo de qualidade igual loja de shopping. Então, tá tudo certo. Agora as pessoas não compram mais por apelo à piedade. Ah, eu vou ajudar a ONG. Não, compra porque é bonito, porque é bom e porque vai durar. Aí a gente conseguiu inverter essa lógica. Agora é criar essa corrente que não existe de pessoas que usam o poder de compra para causar impacto positivo. Gente, sensacional, né? É incrível, é muito bom poder ver o como nasceu, né? Cada negócio. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Ina, você queria falar alguma coisa? Só se eu estiver cortando, pode falar. Eu gosto de falar que, assim, o Tony é um terceiro setor com cara de segundo setor, e o Tony, ele é muito terceiro setor, entendeu? Ele é o cara que quer pegar ali, que quer ajudar, só que ele já entendeu que o segundo setor ele tem que ser autossuficiente. Só que ele precisa de ajuda, o terceiro setor, de maneira geral. O terceiro setor, ele é terceiro setor. O terceiro setor, ele vem ali de doações, vem de coisas, mas para desenvolver um negócio que se torne sustentável a longo prazo. Então, eu acho que a grande dificuldade que eu vejo do terceiro setor, que é o caso do Tony, é o quê? É o início. O início para colocar um projeto para rodar. Na hora que o início de para eu colocar o projeto do ateliê para rodar é muito suado, é muito difícil, é muito inacreditável. A marcenaria, quando ele foi colocar, é muito suado. Agora a gente está com um projeto aqui para fazer uma área voltada mais para reciclagem, para dar um apoio para a coleta seletiva da cidade, para mostrar, para dar uma transformação mais real ali do resíduo. A gente também juntando junto com ele, aí eu vou cuidar da parte de resíduos lá junto com ele. E esse start inicial para conseguir mostrar que o negócio realmente é viável no pilar financeiro, não só no E e no G, ele é muito doloroso para o terceiro setor, porque a parte de acreditação e a parte de viabilizar fomento para fazer isso para o terceiro setor, por mais que você tenha aí mecanismos fiscais para fazer isso, não é bem assim. A desproporcionalidade ainda é muito grande. Investe-se muito dinheiro em jogar lixo no aterro. O Tony citou aqui a questão de Uberlândia. Aqui em Uberlândia são 41 caminhões de coleta de lixo que fazem 2 cargas por dia. Então, são 82 caminhões de lixo indo para o aterro sanitário por dia. É muito lixo. E se for pensar que 30% disso poderia ser reciclável, e os índices de reciclagem da cidade de Uberlândia é considerado bom, né? Apesar de a infraestrutura logística de coleta é muito boa. Só que a recepção desse material nas associações, nas cooperativas, ainda é muito baixo o profissionalismo deles. Então, na hora que chega ali até na cooperativa, é o que a Dani falou, a cooperativa está preparada para receber aquilo, às vezes não está.
ela não está preparada para receber o serviço. Hoje a coleta seletiva, eu vou falar Uberlândia, depois eu vou citar outras situações que eu venho vendo aí para essa questão da gente ser entidade gestora, a gente vem pesquisando com algumas outras prefeituras, que são, assim, no meu ponto de vista, são absurdas, né? Mas Uberlândia, por exemplo, tem, se eu não me engano, são 5 cooperativas e uma associação. É. Se eu não me engano, é isso. 5 cooperativas, aliás, 5 associações e uma cooperativa de catadores. Algumas chegam a processar 70, 80, até 100 toneladas de material por mês. E não tem uma balança. Não tem uma balança. O caminhão chega lá para despejar a questão da coleta seletiva. Até hoje eu tento entender essa conta que eles fazem aqui, porque nenhuma das cooperativas daqui de Uberlândia tem uma balança veicular, né, para saber quando que a coleta seletiva está entregando lá, mas eles têm esse número apresentado no site da prefeitura. Isso existe um número lá. Eu ainda não consegui entender como que eles fazem esse número sem pesar, sem ter a balança. Mas, assim, a parte de infraestrutura é muito dolorida. Você vê lá que o cara, ele tá o catador, ele ainda está numa baia, não tem uma esteira de separação, né? Então, a infraestrutura, a logística, de maneira geral, na hora que chega na associação, bate muito no que a Daniela falou, a falta de preparo. Às vezes você chega no cooperativo, ela parece mais um lixão do que um centro de reciclagem. Documentação, na hora que precisa de uma documentação para habilitar ele em alguma empresa, é uma coisa muito suada, muito dolorosa. E a cooperativa, ela é um terceiro setor. Por isso que as prefeituras acham mais interessante fazer a coleta seletiva com ele. Mas fazer a coleta seletiva de uma maneira sustentável é diferente de fazer a coleta seletiva e despejar um caminhão lá que não sabe nem se vai aproveitar aquilo, se aquele material não vai. O consumidor não está preparado ainda para a coleta seletiva. Vai muito lixo ali 15, 20% do material é lixo, que vai sair para aterro sanitário. N materiais que a gente acha que recicla, eu como consumidor, não recicla, né? Embalagem de salgadinho, vai para o lixo. N outros tipos de plástico que poderiam ser aproveitados, às vezes dependendo do volume dele, o volume de captação é tão baixo que não compensa você prensar aquele material e armazenar, que ele vai ficar ali anos para dar uma carga. Então a cooperativa está preparada para isso. Né? É o que tem reciclagem e o que se recicla economicamente. Tecnologia para reciclar, a gente tem mais de 90%. O problema é incentivo para essa reciclagem acontecer. E aí não existe. Mas tecnologia já se tem para fazer. Então as pessoas que estão em casa têm que continuar fazendo a coleta seletiva do papelão, do papel higiênico, do saquinho de salgadinho, porque a tecnologia já existe. Se a cidade está preparada ou não para reciclar, é outro processo bem diferente que precisa ser comentado. Mas o que a gente tem que pensar é que num país que recicla 2% do que consome, está claro que não existe incentivo. Está claro que o governo não investe em reciclagem. A conta não fecha para a cooperativa, por aí. né? Daí pensar numa solução sem precisar da chancela do governo, porque não é vantagem para ele. Imagina, 170 mil reais por dia para se manter um aterro sanitário. Quantos milhões não são aí? Então, qual que é a vantagem de se reciclar para o governo? Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí sair desse mundo da fantasia do que pode e do que não pode. Existe tecnologia para se reciclar 90%, 95% na última Eco 28 que teve, do que a gente produz. Então, o humano, do mesmo jeito que ele é muito bom para contaminar, quando ele quer, ele é muito melhor para criar uma tecnologia de reciclagem. A gente tem os dois lados da balança funcionando. A gente sabe consumir e a gente cria tecnologia para reciclar. O brasileiro ainda, a gente trabalha com jeans reciclado, que é tecnologia brasileira, PET algodão, é tecnologia, a moda ecológica, e a moda é o segundo maior consumidor de recurso natural, de água, de agrotóxico, é muito que se move, já existe, é brasileiro. Então a gente tem essa capacidade. O que precisa é de incentivo do governo e da consciência de quem produz o lixo de não fazer lixo. Porque também contar com o governo, eu vou colocar na lixeira e o governo que se vire, não é uma atitude sustentável.
Fazer os dois, né? Tipo, olhar para o nosso próprio consumo, mas também olhar e falar por que que isso ainda não é reciclável, né? Não está sendo reciclado. Qual que é o motivo disso? Entender? Dani, sem querer eu te cortei, fica à vontade. Imagina. Eu vejo que assim, dos gargalos, um dos gargalos é que a conta não fecha para a cooperativa, né? Então, a cooperativa tem essa imagem de que as prefeituras têm essa imagem, eu estou levando tantas toneladas para a cooperativa por dia, então é só ela triar na mão e vender esse resíduo que vai fechar a conta. Só que o resíduo, ele não fecha a conta na hora que vende, né? Porque o resíduo é como se fosse uma commodity. Então, a cooperativa ela não consegue falar, eu estou vendendo o meu plástico, é X reais o quilo, o meu vidro é X reais o quilo. Ela não consegue fazer isso. Então, ela vai vendendo naquele preço que o mercado está pagando. Então, vai tendo essa lógica econômica do preço do resíduo, né? De quanto que ela vai conseguir vender cada material, e aí a conta não fecha. É igual o Antônio falou. Se dá 15%, se dá 15% de rejeito, é até bom, uma cooperativa boa, que é pior, né? Porque tem cooperativa que dá, às vezes, 40%, 50% de rejeito. E aí essa conta, ninguém está pagando por esse serviço. Então, o que vem se discutindo muito, e há muitos anos, e a coisa ainda não mudou, é que tem que existir um pagamento por serviço ambiental. Então, a cooperativa, os cooperados têm que receber por esse serviço que ele presta. Porque se ficar só dependendo dessa conta de, eu despejo um monte de rejeito e a cooperativa vai conseguir vender e vai fechar a conta, isso não vai acontecer. E aí, o que as prefeituras fazem? Mas eu já dou o galpão para a cooperativa, então eu já estou facilitando o custo dela. Ela não paga luz, ela não paga água, eu dou EPI, mas isso não fecha a conta ainda. Mesmo assim, não fecha a conta. Porque se fechasse a conta, quando a gente olha cooperativas que estão há 20 anos de história, 20 anos no mercado, ela já estaria rica, e não tem nenhuma cooperativa rica. Infelizmente, a gente quer que Só as elas estejam. particulares, né? Ô, Só as É, indústrias Dani, uma coisa de que você mas falou porque aí. refino. ela E um paga. problema de gestão, né, Dani, também, que Não, você comentou. olha só como que a conta é interessante. A Dani falou aqui há poucos minutos que o vidro paga-se de 10 a 30 centavos no quilo, né? Se você Isso. entrar no site do Sinir, tá lá para todo mundo ver. Tem Aham. cidade que tem um custo operacional que chega a R$ 700 por tonelada. Isso é 70 centavos para jogar o lixo fora. Exatamente. Então, como que essa conta é louca, né? Pô, o vidro separado para ir para reciclagem, que não vai para aterro, que não vai ter um impacto negativo, é de 10 a 30 centavos. Aqui eu já vi vender a 8 centavos o quilo. E paga-se, algumas cidades, chega a R$ 700. Isso está lá no site do Sinir, tá lá, para quem quiser ver. Então, assim, em média, se eu não me engano, é R$ 170 por tonelada para jogar o lixo dentro do aterro. Então, assim, será que se essa verba que é jogada, que é colocada na parte do aterro sanitário, ela poderia ser direcionada de uma forma melhor ali para a cooperativa? Eu também não acho que, a gente está aí falando de O que 2, será 3, que está por trás, 4% né? de reciclagem, e a gente está num contexto de 800, a gente fala de 800 mil catadores. Gente, se a gente pular de 4 para 8% de reciclagem, a gente não tem capacidade logística para operacionalizar isso. Então, achar que as cooperativas da maneira que está, e eu não digo só as cooperativas que eu acho que tem que se envolver, não, eu acho que assim, recicladores independentes também faz grande parte desse trabalho, entendeu? Eu acho que deveria ter algumas políticas, algumas regras que facilitem isso, que incentivem esse reciclador, que paguem pelo serviço prestado, como o Daniel falou. Pô, o cara está ali tirando, ele pode ser um MEI. Por que um catador não pode ter um MEI? Ele não pode emitir uma nota de prestação de serviço, desde que ele comprove aquilo, crie sistemas. Gente, hoje tem tecnologia para rastrear tudo. Hoje você consegue rastrear e saber de onde que foi, para onde que vai, vem aí a inteligência artificial, né? Então, assim, eu vejo que a falta de assumir a responsabilidade, assim, a responsabilidade é minha. A desproporcionalidade nas responsabilidades ainda é muito grande. O Cadani falou, eu vou lá vou pagar um aluguel de um galpão e vou jogar o lixo lá, jogar a coleta seletiva lá para a cooperativa, isso vai resolver o problema dela. Não, o problema dela é muito mais profundo que isso. É um problema administrativo, é um problema de cultura, é um problema de visão, é um problema de assumir a responsabilidade na proporcionalidade. Porque o plano de gerenciamento de resíduos que existe desde 2010, ele é muito bonito, ele dá responsabilidade para todo mundo.
Ele é muito maravilhoso. Ele ali, ó, a indústria tem sua responsabilidade, o consumidor tem a sua, o comércio tem o seu. Todo comércio ele tem que ter, teoricamente, né? Ele deveria ter lá um ecoponto para despachar o material. Então, olha a quantidade. Vamos citar um exemplo de supermercado. A quantidade de embalagens que ele vende. Se ele recebesse de volta todas as embalagens dele, ele teria infraestrutura proporcional para receber isso? Não tem. Não tem. E é uma responsabilidade que está lá no plano de gerenciamento, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele está lá, e para aprovar o projeto dele, basta ele colocar lá 4 lixeirinhas coloridas, acho que de 30 litros, e ele tem um ecoponto. Aquilo ali é um ecoponto? Não é, aquilo ali virou uma lixeira. Então, assim, a desproporcionalidade em cima do que existe de legislação e do que é colocado no mercado, eu ainda entendo que é um impeditivo muito grande. Às vezes, o consumidor ele até tem a boa vontade de querer reciclar, só que ele não tem a mesma facilidade de descartar uma embalagem da mesma que ele tem de comprar. Pô, eu vou comprar uma latinha de refrigerante, eu vou ali em qualquer boteca, eu compro. Eu vou comprar uma margarina em qualquer mercearia, eu vou, supermercado, nem se fala, o volume, o fluxo de pessoas é gigante. Aquele lugar, ele está preparado para receber essa embalagem de volta e estruturado para atender a legislação que existe? Não, mas se eu colocar lá 4 lixeirinhas lá de 25 litros cada um, a prefeitura vai lá e fala assim, ó, pronto, o vará liberado. Então, assim, a proporcionalidade da fiscalização que alguém falou aí nas perguntas, eu acho que essas proporções ainda são muito desiguais, tanto na parte de fiscalização, de incentivo e de própria infraestrutura, porque se você não tem infraestrutura adequada, isso nunca vai conseguir acontecer. Né? Eu, como consumidor, se eu posso colocar aqui na porta da minha casa e o lixo desaparece, beleza. Vou dar um outro exemplo mais bobo do mundo. Se você coloca o lixo, no dia da coleta seletiva, se você coloca o lixo junto com o material reciclado, a coleta seletiva pega o reciclado e larga o lixo. Certo? Não é normalmente isso que acontece? Ele já tem, o cara da coleta seletiva, ele já é instruído a fazer isso. Agora, imagine se a gente fizesse ao contrário. O cara que pega o lixo, se tivesse material reciclado lá misturado, ele não pegasse o lixo. Olha o caos que isso não ia virar. Então, as proporções não acontecem, às vezes, na fiscalização, de uma logística adequada. Então, eu acho que, sim, é culpa de quem? Cara, ainda é culpa de todo mundo. É culpa do governo, é culpa nossa de que não cobra, é culpa do comerciante que não está preparado. A Dani colocou muito bem, o cara quer fazer, ele tem a boa vontade de saber, mas ele não sabe como. Você entendeu? Ele não sabe como, ele não sabe o que fazer. Tem tanta legislação, tanta lei para cumprir, que o cara não tem ideia do que ele vai fazer. Qual que é o correto? Né? E na grande maioria das vezes ele tem essa vontade de fazer, o querer de fazer, mas é como? E aí? É por isso que a nossa ideia de... Desculpa, Antônio, rapidinho. Não, pode falar, Dani. Por isso que foi a nossa ideia de fortalecer a cooperativa para ela não ficar tão dependente das prefeituras. Então, se tem uma indústria, né, um grande gerador, que ele é obrigado a fazer a gestão do resíduo dele, e tem a cooperativa que fica ali dependente da prefeitura, por que não ligar esses dois, né? Porque existem muitas empresas de gestão de resíduos que já trabalham para esse grande gerador. Por que a cooperativa não pode ser essa empresa, né? Então, foi essa a nossa lógica aqui na circulagem. E aqui em São Paulo, trazendo um pouco a realidade de São Paulo, está dando bem certo, assim, tem muita cooperativa bem estruturada, assim, e muito diferente, assim, na cidade de São Paulo. Quando você sai da cidade de São Paulo, aí a realidade das cooperativas é outra. Mas dentro da cidade de São Paulo, tem cooperativas que são indústrias, assim. Ela já tem boa parte mecanizada, ela já tem os cooperados todos uniformizados, todo mundo tirando mais do que um salário mínimo, e às vezes bem mais do que um salário mínimo. Então, você estava lá em cima? As cooperativas elas já começaram a entender isso e foram conseguindo fazer essas conexões e comprando caminhão para ser um coletor, principalmente do grande gerador. Então, sair um pouco da lógica de só trabalhar com a coleta seletiva municipal, com o resíduo pós-consumo e também com pós-indústria. Então, isso foi bem legal. Então, eu vejo que esse modelo de negócio de empoderar mesmo a cooperativa para ela virar um fornecedor das indústrias, eu ainda acredito que é um caminho. Porque eu concordo com o que vocês falaram, que a gente tem que incentivar e tem que
cobrar para melhores políticas, mas eu ainda acho que vai demorar um tempo que não dá mais para a cooperativa esperar. E não dá mais para a gente ficar olhando essa gestão de resíduos municipais, porque cada município vai fazer o seu, mas todo mundo ainda não está numa boa gestão de resíduos, porque se tivesse, as cidades não dependeriam tanto de aterro sanitário, e a gente tem que, quanto startup, fomentando outras formas de gestão de resíduos que não seja essa lógica, né? Eu já acredito que a gente precisa, enquanto sociedade, assumir responsabilidade, né? A gente do terceiro setor, quanto mais responsabilidade a gente puder colocar na nossa mão, mais legal fica. Nós falamos de um país que recicla 2% do que consome. E quantas vezes a gente ligou para o prefeito da nossa cidade para ir no supermercado com a gente, para ensinar a fazer uma compra consciente? Nenhuma. Então, a responsabilidade não é da prefeitura de reciclar. Eu consumo na minha casa. A responsabilidade da prefeitura é quando eu faço lixo, coloco na lixeira da minha rua. Aí vira uma necessidade pública, uma responsabilidade da prefeitura. Mas enquanto está na minha casa, é meu a matéria-prima. A caixinha de leite vira lixo quando eu ponho na lixeira. Dentro da minha casa ela é uma caixinha de leite. Então eu acho que começa em assumir responsabilidades. Eu não preciso de pagar caro para uma logística eficiente de coleta seletiva se eu sou um ser humano e convivo em comunidade e eu ando pela cidade. Então, eu posso assumir o compromisso de levar para uma cooperativa o que eu produzo de lixo. Eu acho que o primeiro momento que a gente tem que discutir é de quem é a responsabilidade. Porque terceirizar tudo com a prefeitura, terceirizar tudo com a política, além de sair muito mais caro, nós somos 220 milhões de habitantes. Quantos prefeitos existem no país? Então, se 220 milhões assumir a responsabilidade, a partir de agora eu sou lixo zero, eu não faço lixo, eu levo matéria-prima para a cooperativa de reciclagem, vai funcionar melhor. Se a gente continuar nesse processo que o mundo inteiro faz, a gente só vai ter um resultado positivo quando a gente penalizar. Então, a Dani não pôs a coleta seletiva no dia certo, a Dani leva uma multa. Igual tem na Suíça, nos Estados Unidos, nos países que têm uma margem melhor de coleta seletiva. Como no Brasil ainda não existe, a gente tem que assumir responsabilidade. Eu produzo lixo, eu encaminho para reciclagem. Se for assim, a gente vai diminuir investimento em saúde pública, porque lixo traz doença. Quando eu faço lixo, eu não penso em descontaminação de matéria-prima em loco. Então, eu jogo de qualquer jeito e o vetor vem atrás daquele resto orgânico. Então, gera doença. Vai ter investimento em saúde pública. O lixo traz feiura para a cidade. O lixo contamina mar, rio, porque foi feito lixo. Se eu assumo esse compromisso, quantos ODS eu não vou trabalhar quando eu assumo o compromisso de cuidar do que eu consumo? Agora, se eu falar a culpa é do prefeito, pago caro. E aí a conta volta eu me para redimo você. da responsabilidade, mas eu vou ter que gastar. Não, exatamente. E aí as pessoas, assim, não têm a consciência de que não é o problema que é do prefeito, é nosso também, porque Exato. é o nosso dinheiro que está indo para manter os aterros sanitários. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está na última área disponível para aterro sanitário. Depois o São Paulo vai ter que começar a exportar lixo vai ter que fazer aterro sanitário em outra cidade, porque a cidade de São Paulo não tem mais lugar para fazer aterro sanitário. E aí aquela coisa, você vai falando, e aí, a gente vai exportar, então? Para exportar, que eu digo, para outra cidade, né? A gente inventou um termo, né, que chama ecocídio para o aterro sanitário, que é você assumir o compromisso que você sabe que está matando o meio ambiente. Você tem a consciência de que está matando o meio ambiente. Então, eu acredito que ninguém quer isso. A gente do terceiro setor, a gente é da educação, a gente é da transformação, acredita no ser humano. E eu acredito que ninguém quer chegar lá em cima, conversar com Deus e falar, não, eu tenho consciência absoluta que eu matei o planeta que você me deu para eu viver durante 80 anos e largar bom para as próximas gerações. Então, a gente tem que falar de responsabilidade. E não é da prefeitura, é de cada um que vai no supermercado e faz a sua compra. Aí muda todo o processo. Caminhões, o William falou que são centenas de caminhões para fazer uma coleta seletiva. Nós estamos falando de petróleo, de lançar CO2 para o meio ambiente.
É muito mais do que só dinheiro que está envolvido. E só tem caminhão de lixo porque a gente coloca o nosso material na lixeira. Então, o responsável é eu na minha casa, não é o caminhão de lixo que é responsável. Então, a partir do momento que a gente acredita em responsabilidades, também a gente acredita em transformação. E a gente vê isso acontecer muito aqui no Instituto IP. São mais de 10 mil associados. É pouco perto de uma cidade de 1 milhão de habitantes, mas são mais de 10 mil famílias que entenderam que elas não precisam fazer lixo. E aí a É, gente controla todo o resto do processo. Tudo chega limpo, porque as pessoas cuidam na casa delas, porque elas vão trazer, vão colocar no carro, vão andar com a sacolinha no ônibus, então vai deixar, né? Quando a gente começa a fazer coleta seletiva em casa, é muito legal, porque a gente inverte a lógica, né? A gente faz lixo, a gente leva todo dia, porque eu não quero que aquele material contaminado ali fique na minha casa. Então, todo dia eu levo para fora, todo dia eu ponho na lixeira. Quando a gente começa a fazer coleta seletiva, a gente percebe que de 15 em 15 dias, de mês em mês, é uma vez no mês que eu vou tirar aquele material, colocar dentro do meu carro ou no processo de logística e levar para uma coleta seletiva, para uma cooperativa. Então, até isso facilita. Não preciso mais de levar todos os dias, vai ser uma de 15 em 15, de 20 em 20. E aí eu só vou colocar na lixeira. Aqui em Uberlândia não existe coleta seletiva de orgânico. Aí em São Paulo a gente vê várias frentes já trabalhando também o orgânico. Aqui ainda não. Então aqui a gente ainda precisa de colocar o orgânico e o de banheiro no lixo, no lixo, na lixeira, né? Fazer lixo. Mas o resto, nós estamos falando aí de mais de 90%, já tem tecnologia, já está funcionando. A gente está exatamente. atrasado. E eu espero que o Brasil não precise de ir na dor, né? De ter que, se você não coloca na terça-feira o seu material reciclado, você ganha uma multa, que vem em cima da consciência, né? O aterro sanitário é morto para sempre. Nunca mais aquilo vai poder virar nada. São Paulo tentou fazer um shopping, explodiu. Rio de Janeiro tentou fazer um pomar contaminado às frutas. Então, quer dizer, matar não é só para a minha geração, é para sempre. E para sempre é uma palavra longe. A gente não pode assumir que isso é normal. A gente tem que entender que esse processo não está lógico. Ele é burro. E aí buscar soluções mais inteligentes. Perfeito. É muito importante tudo que vocês estão falando, né? Porque aí a gente olha, né? Tem vários caminhos a serem seguidos e todos são importantes, né? É importante, sim, a gente se responsabilizar, como o Antônio falou. É importante cobrar, né? E olhar e falar, cara, como que a gente resolve isso com, né, políticas públicas ali? Mas também é importante ter a empatia de entender que alguns setores estão querendo mudar isso, mas não estão conseguindo mudar por talvez falta de conhecimento, estrutura e tudo mais, como a Dani está trazendo também. Então a gente tem muitos olhares, né? Mas eu acho que, como o Tony está falando, né? A gente se responsabilizar e também se responsabilizar pela empatia, né? De olhar para o outro e entender até onde o outro pode chegar, talvez seja o primeiro passo de fato, né? Para a gente poder conseguir mudança, né? Que a gente tem hoje muitos negócios que não olham para circularidade, não olham para sustentabilidade, mas ainda bem que temos nós aqui que olhamos para tal e queremos de alguma forma estar mudando, né? E se a gente conseguir ampliar isso para o dia a dia das pessoas, aí não vai precisar que existam negócios para sustentabilidade, porque todos vão ser, porque todas as pessoas serão. Então fica tudo muito mais fácil, né? Nath, Eu já aqui no vou. chat, a Ana Carolina Desculpa. perguntou como conscientizar 33 milhões de famintos sobre resíduos sólidos urbanos. É Tony, uma eu acho que a pergunta gente muito podia até, boa. a Natália, eu acho que podia até conduzir, esse aqui tem algumas perguntas bem interessantes. Tem, é uma Exato, eu pergunta ia muito começar boa essa. exatamente isso, E o gente. que a gente tem que pensar é que os 33 milhões de famintos já estão conscientizados, porque a maioria vive da sobrevivência do lixo. Apesar de ser triste a gente pensar que a gente permite que um ser humano sobreviva do lixo das outras pessoas, né? Quem queria que o seu avô, sua avó, sua mãe, quando aposentasse, tivesse a única solução catar lixo, mexer no lixo, no que as pessoas consideram despejo, né? Não quero mais isso para mim. Então, esses não precisam conscientizar, porque eles já vivem da sobrevivência.
O importante é como economizar os outros 190 milhões de pessoas, que é o mercado consumidor, que é quem produz esse lixo. Porque a galera que está ali faminta usa o lixo para sobreviver, infelizmente. Né? Porque ainda é caro, né? Imagina, catador de rua anda 12, 13 horas por dia empurrando uma carroça, e nas grandes cidades, igual Uberlândia e São Paulo, existe lei que proíbe cavalo de 4 patas de empurrar a carroça, e a gente permite um ser humano de 2 empurrar a carroça. Não usa protetor solar, não usa boné, não usa tênis. Chega em casa, tem que reciclar o que pegou, cansado. E ir no AI, aqui em Uberlândia chama o AI, os pontos de saúde. Ir no AI para pedir um relaxante muscular, um remédio para dor, sendo que a consulta daquele médico ali vai custar 60, 70 reais. É o que ele ganha numa semana. E ele tem que ir todos os dias porque ele não tem dinheiro para comprar. Então tá tudo errado. É mais barato a gente manter esse catador em casa e dar o dinheiro da consulta médica para ele viver do que permitir que ele seja um agente da coleta seletiva, né? Que a gente criou esse nome lindo, agente da natureza, para o catador de rua. É desumano. Eu não queria que meu pai e meu avô fossem catador de rua nunca. Eu vou lutar todos os dias da minha vida para isso não acontecer. E a gente permite que outro ser humano faça isso e muitas vezes trata ele como animal, né? Porque chega e xinga, né? Não, mas esse jumento mexeu no meu lixo e misturou tudo. Então eu não consigo entender a lógica do processo e É vou muito, continuar lutando para que essa lógica é muito nunca duro vire uma isso. rotina. A É, é, gente, co- é como, Eu é como se a complementaria. gente, é como se a gente estivesse dando uma esmola, né? Quando a gente coloca um reciclado no lixo, pô, a gente está dando uma esmola, cara. Esmola todo mundo sabe que não é bom. Esmola é uma coisa ruim. Esmola a gente não sabe para onde está indo. Tem muitas pessoas boas ali realmente coletando material. A coleta seletiva convencional, hoje, que eu vejo que é aquela de porta a porta que tem, ela cria uma legião de catadores e que vai ali antes do caminhão passar, rasgando sacolinha e fazendo aquele trabalho de coleta seletiva que é muito importante. É digno isso? Será que é legal? Aonde que vai essa oportunidade para essas pessoas? Entendeu? Quando ela vai ter oportunidades para conseguir fazer um negócio mais profissionalizado, que não dependa tanto disso, né? Eu acho que o reciclado, ele tem que ter uma tratativa muito diferente, porque ele é um meio de renda para muita gente. Só que da forma que ele é tratado como se fosse esmola. Você não tem ali um amparo social, você não vê. Eu estou tentando lembrar o nome do Departamento de Políticas Sociais do município, né? Esqueci o nome. Existe algum programa para mapear esse pessoal, para saber como que ele é, como que ele vive? O catador ele ainda é um invisível para a sociedade. Não existe um número ali, ainda principalmente nas cidades menores. Eu falo isso porque esses dias eu fiz uma pesquisa em algumas cidades, eu liguei em alguns departamentos de meio ambiente e de serviços urbanos. Uma das cidades que eu liguei, o operador público que cuida da coleta seletiva, não, a gente contratou, terceirizou a coleta seletiva, a gente tem coleta aqui seletiva na cidade. Eu falei, você tem cooperativa na cidade? Não, não tem. Para onde que vai esse material reciclado? Não, não sei. Pô, tem a coleta seletiva, ele contratou alguém para fazer, o cara é responsável por aquilo, ele sabe que tem, sabe que alguém está coletando, não tem Vai para cooperativa, ele lixão. não sabe para onde vai. Então, assim, é a gente dinheiro. vê que são coisas assim, que assistência social, a parte das assistências sociais da cidade deveria ser mais organizada em criar núcleo, em criar associações, cooperativas, que possa minimizar esse impacto. Esse pessoal tem que ser mapeado, né? Para saber ali quem que é realmente um catador, quem que realmente, às vezes, é um usuário de droga, O cara vai ali junto de latinha, vai ali, vende no operador, e quando é feito, tá quebrando o vidro de um carro, aí roubando um carro, assaltando uma casa. É lógico que não é a grande maioria eu acredito que pessoas que vivem daquilo, mas essas pessoas que vivem daquilo não poderiam ser remuneradas por esse serviço Da prestado de alguma maneira maneira? correta, né? Não, gente, a Mas gente eu tem que parar de viver complementaria. de catador de rua, é desumano. É Isso A desumano. é gente tem que pôr um desumano. ponto final. O Não que eu pode, é desumano, é complementaria. perigoso e é caro. É mais caro do que manter ele em casa. Então não precisa disso, a gente tem que parar. Aquelas pessoas não são felizes catando lixo na rua. Então tem opções mais legais, mais rentáveis e mais humanas para um catador de rua. Por exemplo, ser um triador dentro de uma cooperativa. Tá tudo certo. Aí é honesto, tem um teto para trabalhar, tem um plano de carreira que pode ser criado.
Agora, o que que o catador de rua vai virar? Assaltante. O O que eu que ele vai virar de bom? Qual que é complementaria o próximo passo depois do catador de rua? Não existe. O que eu complementaria com relação à pergunta, né, ali como conscientizar todo mundo e conscientizar essas pessoas que estão mais preocupadas ainda em sobreviver, né, do que quando eu vejo que quando a pergunta é como conscientizar os famintos, então as pessoas que estão mais preocupadas em sobreviver e não têm ainda essa condição de começar a fazer essa escolha ambientalmente correta, né, porque ela tem outras preocupações na vida dela que estão na frente, que são realmente mais importantes. Eu vejo que também a gente não pode esquecer de falar que, por mais que são meus clientes, né, as indústrias também têm bastante responsabilidade sobre isso. Então, quando a indústria coloca uma embalagem que ela tem certeza absoluta que ela não é reciclável, ou que ela não é reciclada, porque tem as embalagens que são recicláveis, mas ela nunca vai ser reciclada em nenhum lugar, porque não tem mercado para isso, não tem reciclador suficiente, a cooperativa não tem espaço para juntar aquele volume que ela precisaria para mandar para um reciclador. Então, a indústria também tem que olhar isso, né? Ela também tem que fazer a parte dela. Então, só garantir que ela colocou o produto dela no mercado e ela pagar por alguns créditos de reciclagem, que eu acho a meta ainda bem pequena, que são os 22%, e ela falar que tá ok, eu estou cumprindo minhas metas ESG, estou cumprindo a legislação, porque a legislação também cobra muito pouco. Então, eu vejo que, assim, não são as pessoas se responsabilizarem, isso é um passo, mas eu vejo que as indústrias também têm que fazer a parte dela com mais afinco do que vem fazendo atualmente. Essa semana eu participei do Fórum do Instituto de Embalagens, onde as empresas estavam falando o que elas estão repensando, redesenhando suas embalagens, para reciclagem. E, assim, eu vejo que elas fazem muitas coisas, mas ainda tem que fazer muito mais, porque quando a empresa colocou uma embalagem que ela tem certeza que não vai ser reciclada, a culpa é dela. E são meus clientes, eu tenho certeza que a culpa é dela. Se ela coloca um BOPP e ela sabe que o BOPP não é reciclado, ela tem que focar em uma substituição urgente desse BOPP. E ainda estão fazendo muitas coisas, mas o BOPP ainda está lá na casa de todo mundo, né? E entre outras embalagens da BOPP a gente fala, mas tem muita embalagem que não recicla, não adianta. Não, são várias, né? Por São exemplo, a várias. gente tem de sobra. Mas é É, legal a gente falar agora também da parte boa, né? Que é a reciclagem, que é a é, transformação. Imagina, essa camiseta que eu estou usando usou 2 garrafas de refrigerante para ser feita. Então, quer dizer, já a gente tem como, tem né? a tecnologia. Agora, nós somos 30 pessoas participando, todas vestidas de algodão. Quantos são recicláveis? Quem está além de mim está com uma camiseta reciclada? Então, tipo, não é só a indústria, porque a indústria é CNPJ, o importante é o CPF. Quem Exato. está na indústria assume esse compromisso, porque a partir do momento que todos estão fazendo, você obriga o dono a fazer também. Mas a gente não pode esperar que venha de cima para baixo, porque tem custo. E aí o dono vai olhar aquilo e vai falar: não, peraí, isso não é um custo meu, isso é um custo político, é um custo público. Então eu não vou investir nisso. Mas se todos os meus funcionários usam, se já faz parte da cultura da minha empresa, eu não posso ficar de fora. Então tem que vir de baixo, da base para o topo, inverter a pirâmide. Não esperar que os grandes líderes façam, porque eles lucram com isso. Eles não vão fazer. Então, eu acho que o processo tem que ser invertido. E aí, quando eu sou o exemplo, quando eu sou a referência, eu incentivo outras pessoas a fazerem. Aqui atrás de mim, por exemplo, a gente está vendo, tem telha, então nós estamos falando da indústria de construção. Aqui, essa parte amarela era telha, era uma telha e a gente reciclou, porque a gente queria um esquema de container aqui na loja. Tudo de madeira é pallet. Nós estamos na capital atacadista do Brasil. Uberlândia, pela posição geográfica, é o maior atravessador de produtos, de matéria-prima do Brasil. A gente é a capital de logística do Brasil. Então, pallet tem aos montes. A gente manda para o aterro sanitário 1 tonelada dia de pallet. Então, 100 toneladas, desculpa, falei errado. 100 toneladas dia de pallet. Tudo que vocês estão vendo de madeira foi feito desses pallets. Nós temos mais de 450 produtos na oficina de marcenaria. E aí tem porta-rolha, luminária, banco,
mesa, cadeira, fizemos bares, todo o design de bares aqui de Uberlândia. Então, é mostrar que, sim, já existe, a gente está atrasado, né? O jeans reciclado, cada calça jeans reciclada, são 12 mil litros d'água. Chega em casa hoje, todo mundo conta quantas calças jeans tem, multiplica por 12 mil. Quantas camisetas tem, multiplica por 3 mil. Quantas bermudas tem, multiplica por 6, 7 mil. Você tem uma piscina olímpica na sua casa. Então a responsabilidade é sua de querer fazer a transformação. E aí, se uma maioria faz, vira regra. É igual lavar louça em casa. Quem conhece alguém que deixa uma semana de louça na pia? Não, porque a gente é acostumado a lavar louça todos os dias. Então isso a gente nem pensa, a gente só faz. Vira cultura. Mas precisa de ser feito pelo CPF. E aí o CNPJ vai junto. Mas tem que Legal. tomar cuidado com algumas coisas, porque quando a gente fala de economia circular, a gente tem que pensar o que vai acontecer com todos os subprodutos que saem da reciclagem, né? Então, por exemplo, a Exato. camiseta de PET, ela é muito legal, mas e depois? Porque, por exemplo, a circulagem, a gente está num projeto que a gente está trazendo uma reciclagem química de PET. E um dos primeiros problemas, por que precisa de uma reciclagem química de PET? Porque muita roupa vai PET, não só a camiseta que sai da reciclagem, mas muita roupa vai PET. O PET, a maior parte do PET que é produzido no Brasil vai para tecido e não para embalagem. E não tem reciclagem de tecido de PET e por isso que vem essas tecnologias. Só que no Brasil, por exemplo, essa tecnologia ainda não chegou. Então, assim, a camiseta de PET, ela é muito legal. Não estou falando que ela é ruim, ela é muito legal. Mas na hora que você for descartar, ela não vai ter reciclagem ainda. Se você for descartar daqui a uns anos, ela já vai ter chegado porque a circulagem está trazendo. Hoje ela Mas pode virar A artesanato, né? Dani, De a Dani retalho aqui a gente É, faz outro subproduto. Por exemplo, teve um evento agora de 90 anos da CIUB, aqui em Uberlândia, que é a Associação das Indústrias e dos Comerciários da cidade. E a gente fez 1.500 ecobag do retalho das nossas camisetas. Então ela já virou um outro subproduto. Quando é muito pequeno, a gente transforma em tapete, que tem um tempo de vida útil muito grande. a Então, gente consegue ter essa é um reciclagem da circular. Você reciclagem tem, por mais a Dani, vezes, a Dani entendo. você tem que trouxe. pensar Mas em são possibilidades. sempre Agora, tirar problemas. o poliéster, o que a gente tem que pensar é, quando a gente compra uma camiseta normal, a gente vê lá 80% de algodão, 20% de poliéster. Então já tem PET. A intenção é, eu quero um PET reciclado ou eu quero um PET virgem. Essa é o nosso poder de decisão, tá aí. Porque hoje a moda, é o que a Dani falou, utiliza poliéster em quase todos os tipos Sim, de tecido, utilizam poliéster. Então, exato. a decisão é se eu quero um poliéster virgem ou um poliéster reciclado. E aí, Ótimo. opções para depois do pós-consumo, eu acredito na Dani, daqui 5, 10 anos, do mesmo jeito que foi a gente que inventou o PET algodão, a gente vai achar uma outra solução tecnológica para grandes consumos. Mas no pequeno, a gente pode trabalhar artesanato, a gente pode trabalhar subprodutos que venham, tipo, saquinho de lixo para carro, porta-moeda. Tem uma série de possibilidades que um país e pessoas criativas que conseguem sobreviver nesse Brasil, a gente consegue criar. Legal. A Eu Dani, vou. Ai, desculpa, William, mas é só porque faltam praticamente 15 minutos para a gente chegar no final. A discussão tá ótima, a gente está conseguindo ir para vários pontos importantes, né? Inclusive, a gente olha, tá sendo muito legal essa parte de olhar para o que a gente pode fazer, mas também olhar para os gargalos que a gente tem do que a gente faz hoje, que eu acho isso é importante, né? Que por mais que a gente faça reciclagem e tudo mais, a circularidade é muito mais do que olhar só para isso, é olhar para o gargalo que a gente tem dentro da reciclagem, porque não é só reciclar, né? A gente tem repensar, reutilizar, a gente tem reduzir, que eu acho que é um dos mais importantes, né? E tem várias outras coisas que a gente tem que começar a olhar, né? E que bom que a gente está aqui podendo discutir isso. Eu vou. JP abriu ali a chamada para poder fazer uma pergunta. Se mais alguém também quiser fazer uma pergunta específica, eu acho que a maioria que estava aqui, eu fui olhando, acabou sendo respondida na conversa aqui, de alguma forma.
se eu não tiver passado nenhuma ali sem querer. Então, quem quiser também fazer uma pergunta, levanta a mão, que a gente vai utilizar esses últimos 15 minutinhos aí para poder ouvir vocês, né? O que vocês têm dúvida, e para também Dani, William e Antônio poderem responder. E aí a gente chegar ao fim, infelizmente, dessa conversa que está tão boa, né? Que está rendendo tanto. Mas a gente vai fazer mais, não tem problema não. João, pode falar. João Pedro? Oi? A gente não te escuta. João, acho que a gente não te escuta. Eu acho que ele desistiu. Não, ele tá até tentando abrir o microfone, mas não tá dando certo. É, Olha no chat. vai no chat, João, para a gente poder ver. E, ó, se o custo planetário de reciclagem em ACV for maior que a reciclagem, deve-se priorizar a menor taxa de CO2 de processo. Sim. Sim, Tem sempre. mais alguma pergunta específica, gente? Só para. Aqui, Antônio, considerando que o Brasil ainda é um país muito desigual, também no acesso das pessoas ao lixo de descarte correto, como desenvolvemos uma consciência de responsabilidade entre a população sem punir os mais pobres de forma desigual? Ele está direcionando para você, Antônio, mas eu acho que Dani e o William, se quiserem também, fiquem à vontade. Eu vou falar da minha experiência, né? Aqui no Instituto IP Cultural. A gente cria uma política de benefício, que é a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu entendo que eu sou um produtor de matéria-prima reciclável e quero participar do processo de reciclagem, eu ganho. O EcoCash é isso também. Eu ganho para assumir, para realizar essa responsabilidade. Então, aqui na ONG, quem traz a matéria-prima ganha ponto que pode trocar pelos produtos que saem da oficina. Eu acho que funciona igual mãe educando, né? Você fez uma coisa boa, você ganha um presente. Você errou, você vai tomar um castigo. O nosso castigo é acabar com o planeta, quando a gente não tem a consciência da coleta seletiva. A gente está ajudando a acabar com o nosso planeta. E aqui na IP, quando você faz a sua parte, você é beneficiado ganhando pontos e trocando por produtos, o produto que você escolher. Inclusive novos produtos, porque a gente tem as oficinas. Então, se a pessoa chega aqui e fala, eu quero uma cadeira de 3 pernas, igual já aconteceu, ela vai ganhar uma cadeira de 3 pernas. Eu Oi. vou complementar muito o que o Tony falou aí, relacionado a essa questão também do benefício. Porque, infelizmente, em relação ao reciclável, o brasileiro tem um nível de maturidade de uma criança de 6 anos de idade. Ela tem que ser ensinada, né? Então, quando você ensina através de um benefício, e existe N programas, eu não falo só da EcoCash, que é um sistema que premia, tem prefeituras que têm o IPTU verde, o Sebrae do Mato Grosso do Sul está lá com um projeto que chama Verdinho, que junto com o agronegócio, que você leva o material reciclado e você troca lá por verduras produzidas ali na comunidade. Então, tem N projetos que pode ser beneficiado. É a questão de punir o pobre, cara, já está sendo punido, ele já está sendo punido, ele tem que ser beneficiado de alguma forma. Então, a responsabilidade realmente é tratar o consumidor final como uma criança de 6 anos. A gente tem que ensinar que o cara tem que fazer o quadradinho ali, a bolinha ali, o triângulozinho ali. Então, ele tem que aprender a fazer o negócio, a fazer a circularidade dos materiais. E realmente, eu acho que a forma do benefício, ela é bom para todo mundo, né? Porque o peso sempre vai cair no bolso do consumidor. Né? O consumidor que a gente fala, pô, é o cara que compra o óleo, o arroz, o feijão, e o pobre ele é mais punido ainda, porque isso tem um impacto na renda dele muito maior. Então, por que não ele ser beneficiado através de uma ação sustentável, de uma ação legal? Então, eu acho que o caminho é o caminho do benefício. A punição ela tem que vir, no caso, no último caso, mas ela também tem que existir. Tem que ter os dois lados da moeda. Ou é pela dor ou é pelo amor. Então, é bem isso, e a gente tem isso desde pequeno, isso vem da cultura nossa, da nossa cultura, em querer um benefício. Esse benefício ele pode ser comunitário, ele pode ser para a comunidade, não precisa ser especificamente para uma pessoa, mas você conseguir pontuar isso, as pessoas que fazem realmente, ela realmente ser beneficiada e ela enxergar isso como benefício, que eu acho que é importante, ela ter essa visibilidade, pô, eu realmente fui beneficiado.
Isso aconteceu para mim, aconteceu para o meu filho, aconteceu para minha mãe, para minha avó. Então, eu acho que esse lado de benefício é um lado que, na grande maioria das vezes, dá muito certo. Mas nas empresas também. As empresas, na hora que cria práticas sustentáveis, as práticas sustentáveis, na grande maioria das vezes, é mais barato. A Dani pode falar isso com muita responsabilidade. Na hora que você cria uma prática circular daquele resíduo ali dentro daquelas indústrias, a embalagem fica mais, o destino fica mais barato e mais rentável. Você agrega valor a um produto quando você tem uma separação correta, quando você tem um destino que agrega valor naquilo. Então, eu acho que o foco no benefício, né, que pode ser N formas, né, através de financeiro, fiscal, eu acho que o caminho é o caminho que, no meu ponto de vista, parece que vem dando mais certo. E aí eu complementaria, voltando aí, falando de CNPJ, acho que as empresas também têm que ajudar nessa educação. Então, quando ela coloca uma embalagem, que você olha para a embalagem, você não faz a menor ideia de como descartar, ela tem essa responsabilidade e foi muito o que aconteceu no workshop, né, que a gente conversou bastante, a embalagem tem que falar por si só, ela é reciclável, ela não é reciclável. E aí se você tiver a oportunidade, quando você tem várias lixeiras, aonde que você tem que jogar aquela embalagem? Isso tem que ser comunicado, né? E não só comunicado para ajudar essa consciência, né, e esse descarte correto. E aí eu vi aqui no chat, eu parei aqui para ler também, está bem interessante o chat, foram falando de ACV, que é o estudo de ciclo de vida do produto, que aí eu volto para as indústrias que ela tem que pensar o produto do início ao fim. Então, mesmo que ele vire um subproduto, o resíduo vire um subproduto e matéria-prima para uma próxima indústria. Tem que ser pensado, tá? E depois, quando ele for para a próxima indústria, o que que vai acontecer? E depois, para realmente garantir a economia circular, porque senão você só empurra o problema para uma próxima indústria, né? Que aí aqui também comentaram bastante sobre microplástico. É o que acontece quando você não sabe onde aplicar o plástico direito. Então, se você não sabe, eu vou só pegar esse plástico, reciclar, transformar ele em uma cadeia menor, porque o plástico é um polímero, né? Vou transformar numa cadeia menor e vou jogar o problema para uma próxima indústria resolver. E aí isso resulta no microplástico que vai para o oceano, e aí vira a solução. Então, as indústrias têm que pensar no ACV, porque é só elas que podem pensar nisso, o consumidor não tem esse poder de conseguir fazer essa análise, né? E ela tem que ajudar o que o consumidor pode fazer de escolha. Então, a gente falou muito de escolha do consumidor e falamos de educação. E eu acredito também que a educação ambiental tinha que entrar na escola, assim, já está atrasado isso, né? Tipo assim, eu lembro quando eu era criança que eu aprendi na escola, mas eu sei que não são todas as escolas, não é obrigatório, é quando alguém consegue fazer um projeto dentro de uma escola. Então, se a educação entrasse na educação base mesmo, né? A educação ambiental entrasse na educação base, acho que essa consciência que a gente comentou bastante do CPF, ela também ia aumentar bastante, né? A coisa ia Exato. ser empurrada aí para outro nível, né, de discussão. E se a gente olhasse também para a educação de forma mais cultural, né? Que as crianças fossem educadas de modo a executar ali no dia a dia, estar no dia a dia vivenciando, né? De forma de experiência, talvez seria ainda mais rico, né? Para a sociedade como um todo, né? Não a educação, porque eu, por exemplo, a educação que eu tinha era ir alguém na minha escola fazer uma palestra e assim, gente, conseguir fazer adolescente, criança prestar atenção já é muito difícil, né? Aí você fica fazendo palestra que é mais do mesmo, dificulta mais ainda. Então, assim, é difícil, inclusive, educar. Educar não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, né? Cada vez mais fica mais difícil chamar atenção. Então, são vários detalhes, né, que a gente tem que tomar atenção para eles, né? De olhar para a educação, olhar para quem está chegando agora, está aprendendo a vivenciar e tudo mais de forma mais clara no dia a dia, virando uma cultura, e ao mesmo tempo olhar para isso, para o ciclo da logística também, né? Tipo, como que a gente olha para tudo isso e entende essa logística de cabo a rabo, né? Como a gente brinca aqui em Minas, não sei se todos vão me entender, mas é como que a gente olha do início, tipo assim, antes de executar o que a gente vai produzir para o mundo,
né, para vai colocar no mundo, mas também o depois que isso aconteceu, depois que essa embalagem, esse produto, isso está no mundo, o que que a gente faz? Como que chega ao fim? Qual que é o fim? Existe um fim? Ou não, não existe? O ideal é que não exista, né? Que fique ali, que a gente tire uma vez e isso não vire rejeito em algum momento. Então, é esse, né, é o, vamos dizer, a expectativa que a gente tem, né, do Nath, todo. Nath, são 17 anos que a gente recebe crianças, adolescentes aqui na ONG, porque a gente é um espaço para conversar sobre sustentabilidade também. Então, nós temos bioconstrução, energia limpa, pena de Aham. caixinha de leite, é um espaço para as crianças poderem tangibilizar o legal de ser Vivenciar, sustentável. né? E eu vejo que nesse tempo, nesses 17 anos, as escolas melhoraram demais. Criança com 9 anos fala os termos técnicos, aterro sanitário, desvio de aterro sanitário. Eu fui aprender o que Sim, era aterro sanitário depois dos 20. Na minha época nem pois é. existia quando eu era criança. Então, eu acredito que é tudo muito novo, mas está acontecendo. Essa nova Sim. geração já vem com uma consciência ambiental, se a gente pegar a turminha ali dos 8 aos 13 anos, muito maior do que quando eu aprendi que a Com água era infinita. certeza. Nem precisava preocupar com a água. Na época que eu estudava, a água era um recurso natural infinito. Então a gente eu acho que, igual a gente já criou opções para reciclar, hoje a gente está falando de economia circular. Imagina isso há 30 anos Não, atrás. não Não existia. existia. As Não crianças existia. também estão fazendo, então eu acho que vai vir uma geração Mais muito legal consciente, com para poder certeza. cuidar do planeta. Essa nova geração vai ser uma geração Sim, que vai perder o medo que a minha geração teve de mudar a rotina, de mudar a cultura, porque sim. para eles os termos já são muito naturais. Coleta seletiva. É um termo feio, né? Não, Coleta é. seletiva. Para eles, não. É super natural falar de coleta Sim. seletiva. Então, eu acredito. Eu sou otimista. Eu acredito que Não, e ainda está tem, acho que a acontecendo gente muita tem que coisa ser boa e mesmo. vai melhorar. Se a gente não é otimista, a gente tá ferrado, né? A Ana Carolina aqui perguntou também sobre. Eu vou, inclusive, fazer essa pergunta por último, para a gente já ir chegando no tchau, infelizmente. Mas aí eu vou fazer a pergunta, eu vou meio que responder o que eu acredito e vou puxar para vocês também responderem, tá? E aí depois a gente vai finalizar para todo mundo poder seguir aí, para a gente estar sempre tá no horário aqui, tá? Mas a Ana perguntou aqui: vocês entendem que o sistema semiótico de lixeiras foi bem sucedido? Referindo às cores. E aí eu, Natália, da comunicação, vou tentar responder sobre isso um pouquinho. E eu acredito que foi uma tentativa de ajudar, mas que não foi a solução porque não foi criada uma cultura em cima dessas cores. A gente não só colocaram, né? E não adianta só colocar uma informação. E se a gente está falando de comunicação, né, a gente tem que pensar essa comunicação de forma que isso seja muito claro. E eu acho que não é claro, porque as pessoas só colocam as cores e acham que estão comunicando. Mas para você comunicar, você tem que educar a pessoa que aquilo significa algo, né? Então, eu acho que faltou, talvez, isso para ser bem sucedido. Ser uma comunicação mais clara, mais repetitiva. A gente fala que na comunicação, para você fazer com que a pessoa entenda, pensando em marca, você repete muito elementos da marca para que a pessoa entenda. No caso das lixeiras, existe uma repetição, mas a repetição sem a informação. Não adianta repetir o vermelho, verde, amarelo e etc., se você não fala o que significa vermelho, verde, amarelo. Então, acho que faltou essa repetição, né? Aí eu vou deixar vocês me complementarem, ao mesmo tempo já aproveito para pedir que vocês também deixem uma palavrinha final aqui para a gente poder chegar ao fim Deixa eu entrar disso. nesse tópico que eu acho muito interessante. E a gente vem desenvolvendo algumas lixeiras aqui voltada para educação ambiental. Ela não é só a lixeira, né? Ela não é só o equipamento de captação do material. Ela tem alguns formatos mecânicos que você vai só conseguir inserir aquele material lá dentro. Eu não vou conseguir jogar uma sacola de lixo lá dentro, né? Mas é uma coisa que eu acho que no futuro vai vir bem próximo. E é isso mesmo que a Natália falou. As cores hoje viraram paisagens. Aqueles símbolos nas embalagens vão mais longe. O símbolo do reciclado lá na embalagem virou paisagem. A Daniela falou um negócio muito interessante, que, pô, a embalagem ela tem que comunicar onde ser descartada.
Então, isso é uma coisa que tem que virar prática. Ela não é mais não pode ser uma teoria. A prática da conscientização, a prática da destinação correta, a prática, né? Ou senão, vira paisagem, realmente vira paisagem. Hoje, as cores estão lá, reciclado, não é muito bonitinho, né? Tá muito legal, mas aquilo ali, ele é prático, ele é útil. Aquela lixeira de 25 litros nos supermercados, nas drogarias, aquilo ali tem realmente uma usabilidade, né? Existe uma logística para aquilo ali estar sendo colocado, nas próprias empresas mesmo, às vezes tem, você vê que a coleta, a pessoa que vai coletar o lixo daquelas lixeirinhas, ela coloca tudo dentro do mesmo saco e leva. Então, assim, prática, é realmente praticar a usabilidade do negócio. Então, o meu recado é mais essa questão, gente, vamos praticar mais sustentabilidade, vamos entender mais os processos, vamos ser mais sensibilizados em relação a isso. Eu acho que a sensibilidade não vem do CNPJ, que atrás do CNPJ sempre tem um CPF, né? Então, esse CPF ele tem que ser sensibilizado, ele tem que entender que o CPF, que o CNPJ que ela é responsável, é gerido por um CPF que tem que ter consciência do que ela está fazendo. Então, eu acho que é a prática, né? Perfeito. Últimas palavrinhas de Antônio e Dani, Vamos lá. infelizmente. Eu penso que não funciona. Eu acho que, tipo, é muito difícil de separar por cores. Eu acho que se tivesse um processo entre seco e orgânico e o seco limpo, ia ser muito mais eficiente. Quando a gente coloca por cores, não está fazendo a triagem essencial, por exemplo. Numa garrafa de Coca-Cola, a gente tem o lacre, a tampa e o corpo. Então, são 3 tipos de PET diferentes. Aí eu vou ter que arrancar quantas cores vai ter que existir, quantas sacolas eu vou ter que. Então, eu acredito num processo de seco, limpo e úmido. Faço desse jeito. O que é produto, o que é embalagem, eu vou limpar e vou colocar tudo num saco só. E o que for úmido, eu mando para compostagem ou para o aterro sanitário, para a cidade que não tem projeto de compostagem. E eu, só para finalizar, eu queria te agradecer, Nath, agradecer a todo mundo. E tem uma frase que a gente usa aqui, que é: responsabilidade ambiental é uma questão planetária. Todo mundo precisa de ter. Agora, consciência ecológica é uma responsabilidade individual. Eu decido se eu quero ou não quero. Ninguém precisa me influenciar ou me ensinar ou qualquer outro tipo de coisa. A decisão é minha, se eu vou ter ou não consciência ecológica. Então, o recadinho foi esse. Eu acredito nisso também que o Antônio falou, mas eu penso assim, no curto prazo, que é o que o Brasil consegue fazer, eu também acredito em 3 lixeiras. O que seria compostável para quem pode compostar, o rejeito e o reciclável, porque chega nas cooperativas, que é o nosso ator principal de triagem, e mesmo as triagens mecanizadas, elas também recebem tudo misturado. Mas para o longo prazo, eu acho que é interessante as lixeiras. Então, quando a gente olha outros países que conseguem fazer uma política, porque a nossa política de responsabilidade compartilhada ela é bonita, mas ela é muito difícil de colocar em prática, por isso que a gente está aí há tanto tempo, né? Décadas sem conseguir colocar. Então, quando a gente olha outras políticas que deram conta de cada dia da semana coletar um tipo de resíduo. Então, na Alemanha isso já acontece, na Espanha isso acontece. Então, se a gente um dia evoluir para isso, as pessoas vão precisar de décadas para se educar. Então, eu acho que a lixeira colorida, talvez, num longo prazo, vai ser uma solução. Porque a gente que trabalha com bastante equipamento de reciclagem, sobre essa parte tecnológica, a gente sabe que a separação, a triagem mecanizada, ela tem muita dificuldade de pegar um resíduo nosso, que vai tudo misturado, plástico, vidro, e separar. E aí a gente volta a depender das cooperativas, que a gente também já discutiu aqui, que no longo prazo tem que ter uma vida melhor, tem que ter novas oportunidades, tem que estar fazendo outras coisas, né? Então, acho que no curto prazo, 3, mas no longo prazo, acho que a gente tem que começar a fazer assim, porque talvez é o que a gente vai ter que virar também, para a gente conseguir aumentar de 3% de material reciclado no Brasil para, no mínimo, aí 90%. É mais ou Perfeito. menos isso. A solução é boa, mas ainda não Não implementada da melhor maneira, né? E eu queria agradecer também,
minhas últimas palavras é agradecer, foi ótimo o bate-papo com vocês, assim, acho que a gente foi construindo aí uma narrativa muito importante e espero que todo mundo que esteja aqui tenha conseguido aproveitar um pouco e se quiser entrar em contato com a gente, a Circulagem está em todas as redes sociais, eu deixei meu celular pessoal também, pode chamar e a gente ou conversa mais ou até marca alguma reunião, alguma coisa. Obrigada, viu? Nada. Gente, muito obrigada, Dani, muito obrigada, William, muito obrigada, Tony, por estarem aqui com a gente. Acho que vocês três deixaram aqui contatos, redes sociais aqui no chat, né? Então, pessoal, quem quiser entrar em contato com eles, está aqui no chat. Podem entrar, eu acho que eles querem que vocês entrem em contato, né? Olhem para as redes sociais deles e tudo mais. E quem não conhece ainda as redes do Hub, pode entrar, a gente também tem Instagram, a gente tem site, tem o nosso YouTube, que essa gravação aqui vai para lá também. E a gente sobe ainda hoje para todo mundo, para a gente poder divulgar e tudo mais, para a gente poder reverberar todos esses assuntos importantíssimos que a gente trabalhou aqui hoje. A gente passou 6 minutinhos, peço desculpas, mas muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês de estarem aqui. Obrigada a todos que estão presentes aqui ouvindo essa conversa. E para quem está no YouTube, está vendo aqui agora, chegamos ao fim. E foi ótimo, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado pelo Obrigado. convite, adorei, Nath. Beijo. Ah, Muito obrigado, Obrigada, muito obrigado. gente. Muito top. Parabéns. Um beijo, obrigada. bom final de semana. Vocês também. Tchau. Bom fim Tchau, de tchau. semana, pessoal. Alguma coisa que eu A gente sai ou espera? Pode ir. Se você quiser ficar, pode ficar. Eu tô só. Ai, pronto. Agora estamos só entre pessoas.